E aconteceu que, depois disso, Jesus começou a andar por diferentes cidades e vilas, pregando e proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 foram com ele, assim como algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e doenças. Eram elas Maria, chamada Madalena, da qual 7 demônios foram expulsos; Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes; Susana e muitas outras mulheres que lhes traziam provisão com os seus próprios recursos materiais. E reunindo-se uma grande multidão, incluindo pessoas que vinham de outras cidades para encontrá-lo, Jesus lhes falou por meio de uma parábola. Um semeador saiu para semear algumas sementes. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Elas foram pisoteadas, e os pássaros do céu comeram todas elas. Outras sementes caíram em solo rochoso, e assim que elas cresceram, secaram por falta de umidade. Ainda outras sementes caíram entre plantas espinhosas, e elas cresceram juntamente com os espinhos, e eles a sufocaram. Mas algumas sementes caíram em solo bom e cresceram saudáveis, e produziram uma colheita 100 vezes maior. Após Jesus dizer essas coisas, ele exclamou em alta voz: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça." Então os discípulos perguntaram a ele o que esta parábola queria dizer. Jesus disse-lhes: "Vós recebestes o privilégio de entender os mistérios do reino de Deus, mas os demais serão ensinados apenas por parábolas. Desta forma, embora vendo, eles não possam enxergar, e ouvindo, não entendam." Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas o diabo vem e arranca a palavra de seus corações, para que não creiam, e assim não sejam salvos. As sementes que caíram no solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem-na com alegria, mas não criam raízes. Eles acreditam por um tempo e, em tempo de provação, se desviam. As sementes que caíram entre os espinhos são como pessoas que ouviram a palavra, mas à medida que seguem os seus caminhos, foram sufocadas pelos cuidados, riquezas e prazeres desta vida. E então não produzem frutos. Mas as sementes que caíram em solo bom são como pessoas que, com sinceridade e bom coração, ouvem a palavra, agarram-na com firmeza e produzem frutos com perseverança. E ninguém acende uma lamparina e a cobre com um vaso ou a coloca embaixo de uma cama.
Ao contrário, a coloca em cima de uma mesa, e assim todos que entrarem podem ver a luz. Pois tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que é secreto será conhecido e trazido à luz. Então, escutai cuidadosamente, pois para aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram até ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. E disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora, esperando para te ver. Mas Jesus lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que em um daqueles dias, Jesus e os seus discípulos entraram em um barco. E Jesus disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles zarparam. Mas, enquanto eles navegavam, Jesus dormiu. E uma tempestade de ventos fortes atingiu o lago e o barco começou a se encher de água. E eles estavam em grave perigo. Os discípulos de Jesus foram até ele e o acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos prestes a morrer. Ele acordou, repreendeu a tempestade e a fúria das águas. Elas cessaram e houve calmaria. Então ele lhes disse: Onde está a vossa fé? Possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que comanda os ventos e a água? E estes lhe obedecem. E eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica no outro lado do lago da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, um certo homem da cidade foi ao encontro dele. E este homem tinha demônios. Há muito tempo ele não vestia roupas e não vivia em casa, mas sim nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou e se prostrou diante dele. E em alta voz disse: O que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, que por muitas vezes tinha se apoderado dele. Embora ficasse preso por correntes e grilhões e sob vigilância de guardas, ele quebrava as correntes e era levado ao deserto pelo demônio. Então, Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploravam para que Jesus não os mandasse para o abismo. As pessoas que ouviram sobre isso
foram ver o que aconteceu. E quando se aproximaram de Jesus, elas viram o homem do qual os demônios saíram. O homem estava vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. À vista disso, ficaram atemorizados. Aqueles que viram o que aconteceu contaram a outros como o homem, que era controlado por demônios, foi salvo. Todas as pessoas da região dos Gerazenos e aos arredores pediram que Jesus se retirasse do meio deles, pois eles ficaram com muito medo. Então, Jesus entrou no barco e retornou. O homem do qual os demônios haviam saído suplicou que Jesus o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volta para a tua casa e conta as coisas que Deus fez por ti. O homem seguiu seu caminho, proclamando por toda a cidade as coisas que Jesus havia feito por ele. Quando Jesus retornou, a multidão o recebeu com alegria, pois eles estavam esperando por ele. Lá havia um homem chamado Jairo, que era um dos líderes da sinagoga. Jairo se prostrou aos pés de Jesus e o implorou que ele fosse até a sua casa, pois sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Mas enquanto Jesus ia, as multidões o espremiam. Uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue estava na multidão. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles conseguira curá-la. Ela veio por trás de Jesus, tocou a borda de seu manto e imediatamente seu sangramento parou. Jesus disse: Quem me tocou? Quando todos negaram, Pedro disse: Mestre, as multidões de pessoas estão te espremendo e te apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu sei que de mim saiu o poder. Quando a mulher viu que não poderia se esconder do que fez, ela veio tremendo, se prostrou aos pés de Jesus e declarou, na presença de todos, o motivo de ter tocado nele e como ela fora curada imediatamente. Então Jesus disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, alguém veio da casa do líder da sinagoga, dizendo: Não incomode o mestre. A tua filha está morta. Mas quando Jesus ouviu isso, disse a Jairo: Não temas, apenas acredite, e ela será salva. Então, quando Jesus chegou na casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Todas as pessoas estavam lamentando e chorando por ela. Mas ele disse: Não choreis. Ela não está morta, está adormecida. E eles riram dele com desdém, sabendo que ela estava morta. Mas ele segurou a mão da menina e clamou, dizendo: Menina, levanta-te. O espírito dela retornou e ela levantou no mesmo momento.
e ele ordenou para que dessem algo para ela comer. Seus pais estavam espantados, mas ele ordenou que não contassem a ninguém o que aconteceu.